Junji Ito. O horror inconsciente é o título que mais define esse autor e suas obras. Poucos conseguiram criar um tipo de terror que se iguala ao cosmicismo de H.P. Lovecraft, ou até mesmo o suspense de Stephen King. Junji Ito. Se você entrou nesse vídeo, deve conhecer esse autor. Se não, vou apresentar a você. Então, seja bem-vindo aqui ao canal Maniac Produções, onde você tem uma variação de conteúdos sobre arte de todos os tipos. Convido você a se inscrever para não perder nada. Bom, vamos logo para este horror. Se você viu alguma imagem, seja num perfil de um adolescente que nunca leu Tomie, seja num status aleatório do Instagram ou WhatsApp, provavelmente já se deparou com essas imagens. A mais famosa é essa do mangá Uzumaki, mas, é claro, tem muitas outras diferentes que ficaram famosas por aí. Junji Ito, vulgo Itou Junji. Nascido em Gifu, 31 de julho de 1963, no Japão, é um artista de mangá japonês especialista em histórias de horror. Alguns de seus trabalhos mais notáveis incluem Tomie, uma série narrando uma garota imortal que leva seus admiradores à loucura; Uzumaki, uma série de 3 volumes sobre uma cidade assombrada pela entidade sobrenatural da espiral; e Gyo, uma história de 2 volumes onde os peixes são controlados por uma cepa de bactérias sencientes denominadas Fedor da Morte. Seus outros trabalhos são The Junji Ito Horror Comic Collection, uma coleção composta de 16 volumes com histórias curtas, nas quais ocasionalmente surge um personagem nomeado Souichi, que, na minha opinião, é o melhor personagem dele, e sua família também. Mas o que fez dessas histórias tão impactantes ao ponto de vários jovens que nem sabem, entre aspas, de onde vieram tais imagens usarem fragmentos de sua obra em suas redes sociais? Qual o segredo de Junji Ito? Olhando para trás, em sua primeira história, Ito usa de um medo em um elemento simples para aterrorizar as mentes dos entusiastas ao horror, sempre fazendo a mais simples pergunta: e se? Por exemplo, e se alguém que eu conheço morrer hoje e voltar amanhã como se nada tivesse acontecido? Partindo desse princípio, ele cria Tomie, uma obra sobre uma garota extremamente atraente que faz com que a obsessão por ela torne-se um desejo homicida. O simples ato de esquartejamento da personagem é uma alusão ao homem ao longo da história desejar a figura feminina em fragmentos, como os seus seios, quadril, pelvis e nádegas, os deixando cegos do real conteúdo de sua personalidade, não enxergando os aspectos simples como a arrogância da personagem ou sua forma narcisista de lidar com tudo, ficando obcecados em atender os desejos dela, seja em pintar o melhor quadro que represente sua beleza da forma mais perfeita possível, ou seja, em matar quem esteja no caminho da personagem. O terror de Ito também usa um artifício muito interessante para moldar a narrativa de cada história contada por ele. Ao invés de Lovecraft, que usa deuses e elementos humanos, os representando como insignificantes, Ito usa o mais simples elemento como uma forma geométrica para tornar a mesma em uma entidade de nível cósmico que perpassa do mais simples para o mais bizarro possível, usando escalas em sua história da escala mais baixa para a escala mais absurda. Ele usa também medos internos e comuns, como o medo da modificação corporal, que passa de buracos e furúnculos no corpo até espinhas no rosto de um adolescente. Ito consegue passar uma sensação de agonia e nojo apenas com uma única imagem que, em sua forma, tem vários significados, e isso mostra o quão criativo e único é o horror de Junji Ito, o medo que chamo de medo itoano, e isso mostra o porquê ele merece o título de mestre do horror japonês.
Além de ser um grande mestre do horror, Ito consegue usar críticas à sociedade moderna japonesa, que tem como cultura ignorar seu passado traumático dos horrores da Segunda Guerra, tirando sua parcela de culpa e normalizando algo que um dia foi o horror e medo da população japonesa. Esse assunto é muito bem explorado no vídeo do canal Quadro em Branco. O link vai estar nos cards e na descrição. Transformar um elemento que parece tão familiar como o medo de uma idosa que sempre te convidava para almoçar na casa dela, ou mesmo o medo de dormir e ficar num pesadelo interminável por dias ou anos, faz com que o autor consiga criar uma atmosfera diferente do comum, mais familiar, ao ponto de você, leitor, sentir um medo abominável daquilo que aparentemente não era para se ter medo, e sim achar comum ou normal. Eu diria que Junji Ito consegue passar bem a visão de alguém que tem fobia. Seja o tipo mais idiota, entre aspas, ter uma fobia, tipo fobia de uma cor, só um exemplo. Enquanto que Lovecraft transforma seus medos e pesadelos ou desprezos em histórias de arrepiar, Ito transforma os medos de todos, os medos que ninguém lembra que tem, os medos dos mais bobos, em um horror monumental. E é por isso que a dificuldade de adaptar a obra desse autor, seja para o cinema ou para as animações, fica tão complicada, pois é difícil reproduzir o mesmo impacto e horror passado dentro dos contos. As obras dele são surrealistas, na minha visão, pois mostram um horror inconsciente, partindo de alusões mais simples até as mais absurdas. E se Lovecraft tem o cosmicismo, Junji Ito tem o itoísmo surrealista, um surrealismo próprio que é único em sua obra. Bom galera, esse foi o meu primeiro vídeo falando sobre Junji Ito. Espero que tenham gostado. Aí na descrição vai estar os links para as obras do Junji Ito. Vai lá. Se você clicando nos links ajuda muito o canal. Aproveita e comenta e deixe seu like. Bom, é isso. Falou galera, muito obrigado. Falou, fui!